Será apresentado a vocês hoje a África e a expansão marítima europeia, que vai ser apresentado por mim, Marisadora, e pelo meu colega João Francisco. E para vocês entenderem melhor a matéria e não ter nenhuma dúvida, ela foi dividida em tópicos, onde eles são situação da África antes do contato europeu, motivações da expansão marítima europeia, primeiro contato entre os europeus e os africanos, comércio triangular e escravidão transatlântica, a resistência e a estratégia africana e o legado da expansão marítima na África atual. Bom, então vamos lá, né? Como estava a situação da África antes do contato europeu? Muita gente pensa que o continente africano só começou a se desenvolver depois do contato com a Europa. Mas isso não é verdade. Antes da colonização, a África já tinha poderosos reinos, comércios intensos e civilizações muito avançadas. Como, por exemplo, na Antiguidade, temos o Império de Cartago e do Egito, que eram impérios fortes. E na Idade Média, a constituição do Império de Mali e da Etiópia, que também são impérios fortes. Através das cidades norte da África, se estabeleceu o contato e trocas comerciais com os países europeus. Ou seja, não foi os europeus que fez a movimentação. Os reis africanos, antes da ocupação europeia, já havia um intenso comércio entre a África do Norte e a África subsaariana. Essas transições comerciais eram realizadas através de caravanas promovidas por povos que habitavam o sul do deserto, do Saara. Mais tarde, as expedições atravessariam o deserto e levariam esses produtos para a Europa. Na África do Norte, tinha o Egito Antigo, que ele ficava ao norte da África e foi criada uma das civilizações mais fascinantes do mundo, que era a egípcia, com mais de 3.000 anos de duração. Os egípcios deixaram seu legado como as cidades impressionantes que eles construíram e um legado na ciência, na astronomia e na arquitetura. Já no Império Chinês, se construiu na união de várias cidades do norte da África, que fazia sombra ao Império Romano, que eram as grandes guerras púnicas, como são chamadas as disputas entre duas potências, um dos acontecimentos mais marcantes da antiguidade. Já na África Oriental, tinha o Império Gana, onde baseava seu comércio de ouro com os reinos africanos, e cidades mediterrâneas cujos mercadores levavam para a Europa. A prosperidade termina devido ao esgotamento das minas e dos constantes assaltos que tinham as caravanas. Já no Império de Mali, era um cruzamento de caravanas que vinha do sul e trazia sal, ouro, especiarias e ali por diante. O império era imensamente rico e o imperador Mansa Musa, um devoto muçulmano, quando fez sua peregrinação para Meca, foi acompanhado por mais 6.000 pessoas e intocáveis somas de prata. A África Ocidental tinha o Império da Etiópia, que ocupou os territórios da Etiópia e da Eritreia, também conhecida como Abissínia. Conseguiu afastar os invasores árabes e os turcos, que foi o único império africano a resistir ao colonizamento da Europa. Mesmo os italianos jamais conseguiram dominá-lo totalmente. Já no sul da África, temos o Reino de Congo, construiu o local onde hoje é o norte da Angola. O atual Congo é uma parte do Gabão, liderado pelo Macongo. O Reino de Congo foi independente até o século XVIII, quando passou às condições de vassalo de Portugal. Zulus, eles foram o primeiro reino a perceber o perigo da permanência dos colonizadores brancos e lutaram contra os britânicos, só que foram derrotados. Agora vamos falar sobre o legado de expansão marítima na África. A expansão marítima europeia, iniciada lá no século XV, marcou profundamente a história da África. Ao
buscar novas rotas comerciais e riquezas, os europeus chegaram ao continente africano estabelecendo inicialmente contato comercial, mas que rapidamente se transformou em uma relação de dominação e de exploração. Embora esse processo tenha começado há mais de 5 séculos atrás, suas consequências ainda estão sentidas pela África atual. Um dos legados mais duradouros da expansão marítima foi o início do tráfico transatlântico dos escravos. Milhões de africanos foram capturados ou vendidos para servir de mão de obra escravizada na América. Esse processo causou desestruturação da sociedade africana interna, com a destruição de comunidades, o enfraquecimento de reinos locais e a promoção de guerras internas, incentivadas pelos próprios europeus. Até hoje, muitos países africanos enfrentam consequências diretas e indiretas dessas diásporas forçadas, como a perda de força populacional histórica e a ruptura de laços cultural familiares. Outro aspecto importante do legado europeu na África é a colonização política e territorial que se intensificou a partir do século XIX, mas que teve origem nas rotas abertas durante a expansão marítima. Durante o período colonial, os europeus impuseram fronteiras artificiais que consideravam as divisões étnicas, culturais e linguísticas existentes. Como resultado, a África moderna herdou fronteiras que, muitas das vezes, favoreceram conflitos internos, dificultam a estabilidade política. Essas divisões continuam sendo motivo de disputas territoriais e guerras civis em diversos países. Além disso, a presença europeia alterou profundamente a organização econômica e social da sociedade africana. Os colonizadores implantaram modelos de exploração econômica voltadas para o lucro europeu, promovendo a exportação de matéria-prima e imprimindo o desenvolvimento de indústrias locais. No campo cultural, a expansão marítima também deixou marcas profundas. A introdução do cristianismo nas línguas europeias, como o francês, o inglês, o português, causou a marginação de diversas línguas e religiões africanas. Em muitos países africanos, a língua oficial ainda é imposta pelos antigos colonizadores, o que mostra como o domínio europeu interferiu diretamente na identidade cultural africana. Além disso, valores e sistemas educacionais europeus foram implantados, muitas vezes desvalorizando os saberes tradicionais africanos. Por fim, é importante destacar que, apesar das marcas negativas, os africanos resistiram de várias formas à dominação europeia, preservando muitas das suas tradições, línguas e formas de organização. Hoje há um movimento crescente de valorização das culturas africanas e da revisão crítica do passado colonial. No entanto, compreender o impacto da expansão marítima europeia é essencial para entender os desafios que a África enfrenta no presente, especialmente na relação à pobreza, o subdesenvolvimento, a instabilidade política e a busca por uma identidade cultural própria. Agora vamos falar sobre as motivações da expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia, também conhecida como Era dos Descobrimentos, foi um período de grande exploração e de expansão territorial por parte das nações europeias, principalmente lá para os séculos XV e XVI. Vários fatores econômicos, políticos, religiosos e tecnológicos contribuíram para essas causas da expansão marítima. Bom, os fatores econômicos foi a busca por novas rotas comerciais. O bloqueio das rotas terrestres para o Oriente pelos turcos otomanos e pelos monopólios do comércio com o Oriente por cidades italianas como Veneza despertaram a necessidade de encontrar rotas marítimas alternativas para o acesso a especiarias, sedas, porcelanas e outros produtos valiosos. Vale ressaltar também a crise econômica na Europa.
onde se deu lá pelo século XVI, onde teve o esgotamento de minas de metais preciosos na Europa, impulsionando a busca por novas fontes de riqueza e metais para a cunhagem de moedas. O acúmulo de capital pela burguesia também é um ponto, onde a burguesia, classe social em inserção na Europa, buscava por mercados e oportunidades de investimento para acumular suas riquezas, financiando expedições marítimas em troca de participação nos lucros. O desenvolvimento do capitalismo comercial também é um ponto, onde a expansão marítima foi um marco no desenvolvimento do capitalismo comercial, com o estabelecimento em rotas comerciais globais e o intercâmbio de produtos entre a Europa e outros continentes. Bom, agora os fatores políticos é a centralização política. A formação de monarquias nacionais e a centralização do poder político permite que os reis financiassem e liderassem as expedições marítimas, fortalecendo seus reinos e expandindo sua influência. Também tinha a competição entre nações. A competição entre nações europeias pela busca de novas rotas comerciais e terras levou ao desenvolvimento de tecnologias navais e a exploração de novas regiões. Os fatores religiosos. Bom, os fatores religiosos têm a propagação do cristianismo. A expansão marítima também foi motivada pela propagação da fé cristã, com o objetivo de converter povos de outras religiões e fortalecer a Igreja Católica. Já na África Oriental, tinha o Império Gana, onde baseava seu comércio de ouro com os reinos africanos, e cidades mediterrâneas cujos mercadores levavam para a Europa. A prosperidade termina devido ao esgotamento das minas e dos constantes assaltos que tinham as caravanas. Já no Império de Mali, era um cruzamento de caravanas que vinha do sul e trazia sal, ouro, especiarias e ali por diante. O império era imensamente rico e o imperador Mansa Musa, um devoto muçulmano, quando fez sua peregrinação para Meca, foi acompanhado por mais 6.000 pessoas e intocáveis somas de prata. Nos fatores tecnológicos, tem a inovação náutica, onde o desenvolvimento de novas tecnologias, como caravela, um tipo de navio que permite a navegação mais eficiente e exploração de águas desconhecidas, a bússola, o antrolábios, as cartas náuticas foram cruciais para a sucessão da navegação. Escola de Sagres, o Centro de Estudo Náutico e Cartográfico, criado em Sagres, Portugal, pelo infante de Dom Henrique, contribuiu para o desenvolvimento de técnicas e desconhecimento. Escola de Sagres, o Centro de Estudos Náutico e Cartográfico, criado em Sagres, Portugal, pelo infante de Dom Henrique, contribuiu para o desenvolvimento de técnicas e desconhecimentos de navegação, resistências e estratégicas africanas. Vamos falar agora sobre a resistência e as estratégias africanas. As resistências e as estratégias africanas à colonização e à escravidão foram diversas, abrangendo desde a formação da resistência armada até estratégias mais sutis, como a manutenção da cultura e a formação de comunidades como os quilombos. Resistências não armadas, onde foi a formação de quilombos, que eram comunidades de escravos fugitivos que se organizavam para resistir à escravidão e manter suas tradições. Manutenção de cultura. Os africanos buscavam para preservar seus costumes, línguas, religiões e práticas culturais, mesmo em condições adversas. Teve também a resistência econômica, onde boicotes e produtos coloniais recusam em pagar impostos e greves em forma de resistência que desafiavam o poder colonial. Movimentos nacionalistas. Movimentos nacionalistas. A formação de organização política e intelectuais que buscavam a autonomia e a independência. Formas de trabalho. A resistência também se manifesta
na busca por melhores condições de trabalho, na fuga de sabotagem das atividades. Outras formas de resistência. A capoeira, uma expressão cultural brasileira que surgiu da resistência dos africanos à escravidão, combinando luta e dança. Ações individuais. Atos de desobediência, sabotagem e fuga eram formas de resistência que desafiavam a ordem colonial. Bom, por mim acabou. Vou deixar minha palavra para o meu colega João Francisco. Atualmente, pouco mais de 50% da população do Brasil é constituída por pessoas que são autodeclaradas negras, uma etnia que inclui pessoas de pele preta, pele parda e vários outros tons de pele que estão dentro desse espectro. E hoje mesmo, na nossa cultura brasileira, existem diversas coisas que são influências da cultura africana que veio para o Brasil durante principalmente o período de colônia. E só existe uma forma da gente realmente conseguir entender e chegar na raiz da questão que explica o porquê que não só o Brasil, mas outros países da América possuem tanta influência da cultura africana. E esse caminho é entender como se deram os primeiros contatos da sociedade europeia com a sociedade africana. Se a gente for tentar traçar uma linha cronológica dos contatos entre a Europa e a África, o primeiro deles com certeza vai ser a Antiguidade, porque até mesmo naquele tempo esses dois povos já tinham uma certa conexão. Até porque durante muitos anos o norte da África, principalmente a região do Egito, tinha relações comerciais e relações culturais com tanto povos do Oriente Médio quanto povos da Europa Mediterrânea. Então isso inclui tanto gregos, fenícios, romanos, todos eles tiveram um contato com a comunidade africana nesse período. Avançando um pouco mais no tempo, a gente acaba chegando na Idade Média, porque a África também teve uma certa conexão com a Europa durante esse período da história. Até porque a África, e de novo o norte da África mais especificamente, serviu principalmente como um elo entre a Ásia e a Europa, mais especificamente o Oriente Médio Asiático e a Europa Mediterrânea, principalmente por causa da influência árabe que estava passando do Oriente Médio para o norte da África e que existe até hoje, como por exemplo o Marrocos, que hoje em dia é um país do norte da África que até hoje existe muita presença da cultura islâmica e da cultura árabe. Mas as coisas realmente atingiram outro patamar e os dois continentes começaram a ter realmente conflitos mais diretos a partir do século XV e século XVI, com o surgimento das grandes navegações. E inicialmente somente com Portugal, que se instalou na África e começou a fazer extração de recursos naturais, riquezas como marfim, por exemplo, que foi muito comum nessa época de países europeus retirando da. E após alguns anos depois de Portugal extraindo recursos e realmente enriquecendo um pouco mais com todo esse processo na África, com a instalação de feitorias, postos de trocas tanto na costa ocidental quanto posteriormente na costa oriental, quando a Europa começou a ter mais relações com a Índia, principalmente na busca de especiarias, outros países começaram a se interessar pela África e se interessar pela exploração dos povos africanos e começaram a também se instalar no continente. Com isso tudo definido, eu preciso entrar agora em um aspecto que é bastante importante para esse trabalho que a gente está querendo desenvolver aqui, que é explicar o que era o comércio triangular, que foi um modelo de negócios, entre muitas aspas, que estava em atividade nesse momento, que se consistia e possuía esse nome justamente por envolver 3 continentes diferentes, que no caso era o continente europeu, africano e americano. E era uma lógica até que bem simples. Da Europa, lá eles produziam itens manufaturados, que poderiam ser tecidos, roupas, armas, ferramentas, qualquer tipo de coisa, iam até a África, trocavam esses itens na troca de negros cativos que se tornavam escravizados e que eram levados para a América por via de navios negreiros, que por si só eram condições extremamente insalubres para as pessoas que estavam dentro desses navios, pois eles não tinham direito a um espaço de convivência, eles eram literalmente abarrotados dentro de um espaço extremamente limitado, sujo, com uma má manutenção, muito insalubre, cheio de doenças. Os alimentos que eles comiam, a maioria eram podres, sofriam violências e agressões constantemente, e que até num certo ponto, muitos negros que saíram da África nem mesmo chegaram no continente americano porque morreram no caminho. E até mesmo existem casos de embarcações inteiras que naufragaram no caminho por diversos motivos diferentes. Mas dando continuidade, os negros eram enviados para a América e na América eles eram vendidos para senhores de engenho, para latifundiários e qualquer pessoa que quisesse comprar a força de trabalho daqueles africanos e que principalmente trabalhava realmente em lavouras, tanto de cana-de-açúcar, tabaco, café, todos esses tipos de coisas eram sustentados pela mão de obra escravizada, e o que era produzido nesses locais era
mandado de volta para a Europa, fechando esse ciclo do comércio triangular. E dessa forma a Europa basicamente lucrou rios de dinheiro com base de mão de obra escrava. E esse sistema só conseguiu ser sustentado pela implementação de meios de produção e modos de produção que envolviam a mão de obra escrava. Como, por exemplo, a gente teve no Brasil o plantation, que era basicamente um meio de produção onde latifundiários usavam todo aquele seu espaço de terra para monocultura e para uma cultura de exportação, que não ficava dentro do nosso território e sim era mandado para fora, geralmente para território europeu, e que era todo, basicamente, feito pela mão de obra escrava. Uma mão de obra escrava que sustentou o país por muito tempo. E com isso estabelecido, tem como a gente voltar lá no começo da minha fala, onde eu citei o quão presente é a cultura africana no nosso país hoje em dia. Isso se deve porque existe uma estimativa de que mais de 12 mil africanos foram removidos das suas casas, removidos do seu povo, removidos da sua cultura e foram inseridos em países externos, principalmente países da América. E o que mais foi alvo dos tráficos negreiros foi justamente o Brasil. Estima-se também que o Brasil teve mais de 5 milhões de africanos escravizados no nosso país. E isso, querendo ou não, teve um grande impacto na nossa sociedade, na nossa cultura, que foi basicamente construída à base de um meio de vida escravista, de um meio de vida onde via o negro como um objeto, como uma força de trabalho. E isso se reflete até hoje em dia, com a extrema desigualdade racial que ainda existe e que ainda vai existir por muito tempo no Brasil, enquanto não houverem mudanças realmente significativas. Porque você tem um africano que vem para o Brasil na função de escravo, que não tem a liberdade de ter nem o seu próprio culto, a sua própria religião do lugar que ele veio, ele precisa se esconder debaixo de sincretismos e renomear os seus deuses, enganando os seus senhores de engenho para que ele tenha liberdade de culto, não podendo manifestar suas danças, os seus cantos, as suas lutas, nem nada do tipo, e tendo que fazer tudo de forma marginalizada, de uma forma por baixo dos panos. E dessa forma surgiram vários movimentos e várias expressões culturais que existem no Brasil até hoje em dia. E após tudo isso, quando finalmente, depois de muitos anos, em 1850 tem uma lei que impede o comércio de africanos, mas com a justiça ainda carecendo de alguma coisa que impossibilitasse a escravidão. Então a escravidão, por mais que o comércio tenha sido restringido, continuou acontecendo por muito tempo. E foi somente em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, mas que não tem uma participação ativa dela no movimento abolicionista, até porque ela, querendo ou não, assinou um papel que eventualmente ia ser assinado uma hora ou outra por uma pessoa ou outra, e que calhou de ser ela. Mas que existe muito uma imagem meio ofuscada de quem realmente deveriam ser as pessoas que deveriam receber o mérito por essa ação, que no caso seriam realmente ativistas do movimento negro que já existiam naquela época, como por exemplo Luiz Gama, André Rebouças, José do Nascimento, Zumbi dos Palmares, Dandara, que foram membros ativos do movimento negro, pessoas que lutaram pela libertação do negro, pela liberdade do negro no Brasil poder existir como um ser humano e não como um objeto, não como uma força de trabalho. Então são essas as pessoas que a gente realmente tem que vangloriar e tem que dar o mérito pela população que a gente tem hoje em dia, ter a presença de pessoas negras libertas, e não cativos, e não escravizados, e não objetificado. E com isso, concluindo um pouco a minha fala, é importante a gente trazer um pouco dos desdobramentos e das conclusões que tiveram todas essas ações nos anos anteriores, para a gente enxergar como que está a situação desses dois continentes nos dias atuais, onde a gente tem a Europa que desde aquela época cada vez mais se consolida política e economicamente muito nesse movimento de cada vez mais explorar e expropriar outros povos, expropriar outras comunidades, outros continentes. E a África foi o principal alvo da Europa e foi o principal responsável pela Europa ser tão poderosa hoje em dia. E nesse mesmo ponto, não precisando ir muito longe, a gente também consegue explicar o porquê a África vive a condição que ela vive hoje em dia. Até porque, como se não bastasse anos e anos e anos e anos e décadas e séculos de exploração do seu povo, a Europa ainda fez questão de, durante a Conferência de Berlim, literalmente separar a África e dividir ela entre os países europeus mais poderosos da época, literalmente forçando povos rivais e povos que sempre viveram em conflito no mesmo espaço, batalhando pelo direito de sobreviver. E isso desagou nas várias ditaduras e conflitos e iminências de guerras civis que existem no território africano até hoje, porque você tem povos inimigos vivendo no mesmo espaço, onde um povo governa o outro com uma mão de ferro, justamente pelo medo de o povo que ele está controlando tomar o poder e colocar o seu povo sobre essa condição. Então é um ciclo que não parece ter fim, desde que continue dessa forma, e que por mais que
o verdadeiro responsável por isso tenha sido o continente europeu e tenha sido o povo europeu, eles saíram como impunes de tudo isso. Claro que existe a conscientização sobre tudo o que aconteceu, sobre todos os males que aconteceram durante os anos de escravidão que a gente teve no nosso mundo, mas nada foi feito em relação a isso. A Europa continua poderosa e a África continua com os restos. E isso não deveria ser o aceitável e nem o justo, até porque a África é um continente extremamente rico em todos os sentidos. É um continente com muita matéria-prima, com muita riqueza mineral, com uma riqueza linguística e cultural e de tradições imensa também, e que foi simplesmente depredada ao máximo por um continente de velhos brancos egocêntricos. Mas o importante é a gente sempre relembrar o que aconteceu para que a história não se repita. Eu espero que com essa minha fala tenha ficado bastante nítido tudo o que eu quis passar, todas essas relações que os dois continentes tiveram com o passar do tempo, e que não reste dúvida para realmente se entender quem saiu beneficiado e quem saiu prejudicado dessas relações durante todo esse tempo. Onde a gente tem um continente que continua só crescendo, evoluindo e continua sendo um paradigma do que é uma sociedade evoluída, e a gente tem um continente que é extremamente rico em todos os sentidos, que continua sendo um exemplo de sociedade que deu errado, uma sociedade mais fraca, uma sociedade menos desenvolvida, quando essa não é a verdade. Se não fosse a África, muito provavelmente grande parte da vida humana no mundo não existiria. Enfim, até a próxima.